Cara, o que tá acontecendo com o Real Madrid? Mó timão e já tem 2 anos que eles não ganham nada. Vídeo do canal Gol Perdido. Como o Real Madrid jogou sua história no lixo. Vencer no Real Madrid é obrigação. Ver o uniforme branco no topo do pódio virou rotina. É quase impossível pensar no futebol sem imaginar os merengues dominantes. Mas as últimas 2 temporadas mostram uma realidade bem diferente. Os títulos pararam de chegar, o vestiário ficou tomado pelas disputas de ego, os treinadores perderam o comando e as derrotas para o Barcelona viraram algo comum. Um time que perdeu o rumo depois da chegada de Mbappé. E será que a contratação foi um problema? A pergunta é: como o Real se tornou tão irreconhecível em pouco tempo? Pô, pior que jogar no Real Madrid, ou ser treinador, o negócio é muita pressão, né? Os caras têm 15 Champions League, qualquer resultado que não seja vitória ou título vai ser negativo, cara. Você pode estar, tipo, o time tá jogando bem, mas se você não colocar título na mesa, moleque, esquece. Que também não é o caso do Real Madrid, né? Que já tem 2 anos que os caras nem bem tá jogando. Voltando na temporada 2023-24, Ancelotti montou mais um Real Madrid dominante, talvez o mais sólido desde a saída de Cristiano Ronaldo. Na final da Supercopa da Espanha contra o Barcelona, a dupla brasileira Vinícius Júnior e Rodrigo marcou todos os gols no 4-1 sobre o rival. A campanha na La Liga foi absurda, 95 pontos e só uma derrota. Jude Bellingham, recém-chegado, foi eleito melhor jogador da liga, com 19 gols logo na primeira temporada, mostrando um lado ainda mais goleador do que se esperava. Na Champions, Carvajal e Vinícius marcaram na final contra o Dortmund e garantiram o 15º título europeu. O 6º troféu da maior competição de clubes do mundo em 11 anos. O segundo na nova era Ancelotti. Foi mais uma temporada de demonstração de força, mas quando você tá no topo, a queda costuma ser muito mais dolorosa. Na preparação para a temporada, Pô, e esse negócio aqui também é embaçado, né? Você acabou de ganhar tudo, cara. Champions League, Campeonato Espanhol. Pra você se manter ali no topo, sempre ganhando e ganhando, é muito difícil, pô. Vem um novo ano, igual o Barcelona mesmo. No ano passado ele acertou, cara. Era pra chegar pelo menos na final da Champions League, né? Ele deu aquele mole contra a Inter de Milão, que a Inter de Milão, na final da Champions, acabou fazendo vergonha. Então, é muito treta, cara. Você manter um time todo ano ganha, ganha. A graça do futebol é essa. Um ano você tá lá em cima, tá ganhando, e no outro ano você tá no maior sufoco pra ganhar título. o presidente Florentino Pérez realizou seu sonho antigo. Trouxe o francês Mbappé para jogar junto com Vinícius e Bellingham. Era mais uma reunião de craques. A marca registrada do Real Madrid. Uma nova geração de galácticos estava nascendo. Pior que quando o Mbappé chegou, o pensamento de todo mundo era: acabou o futebol pro restante da Europa. Você já tinha Vinícius Júnior. Que quando o Mbappé chegou, o Vinícius Júnior estava sendo destaque na Europa, cotado para ser o melhor jogador do mundo. Na real, ele foi o melhor jogador do mundo, né? Só que operaram ele, roubaram. Tinha um Rodrigo muito bem, um Bellingham também, que fez uma temporada incrível. Chegou no Real Madrid, não sentiu o peso da camisa. O Vinícius Júnior, quase melhor do mundo. Os caras falaram: chegou o Mbappé, acabou para todo mundo. Vão ganhar mais umas 3 Champions seguidas. E não foi isso que aconteceu não, tá? Será que daria errado igual a última vez? Só o tempo seria capaz de responder. Mas nesse momento, Toni Kroos anunciava sua aposentadoria. Durante mais de uma década, foi a referência técnica e de liderança do clube. Um jogador que nem sempre aparecia nos holofotes, mas que era fundamental para manter a máquina funcionando. E sua saída só deixou isso mais claro. Não faltou tempo para garantir uma sucessão à altura, com um novo jogador para a posição. Mas o Real Madrid não tinha esse jogador e nem procurou buscar no mercado. Outros jogadores como Valverde, Tchouaméni e Camavinga não tinham as mesmas características, nem poderiam oferecer a mesma qualidade. Na defesa, a situação também piorou. Sem reforço, Aqui ele foi cirúrgico, tá? Um ponto que o Real Madrid caiu tanto de produção foi a ausência do Toni Kroos nesse meio campo. Pô, ele era um mente pensante, entendeu? Da bola aqui, ele controlava todas as ações do meio, colocava Vinícius Júnior na cara do gol, o Rodrigo, ele decidia jogos com um passe. Você tem um meio campo sólido, cara, é meio time. E perdeu também Toni Kroos, depois saiu o Modric, aí fica embaçado e não conseguiu ter jogadores no meio campo à altura. Tipo, o Valverde é muito bom, o cara é embaçado, diferenciado, só que a característica dele para do Toni Kroos é diferente, né? O Valverde ali, ele tá em todas as funções praticamente do jogo, consegue fazer tanto um ponta direito como um lateral direito, tá ligado? E o Toni Kroos não, era um mente pensante, aquele volante que todas as ações ali do Real Madrid meio que passava por ele. E até hoje, cara,
o Real Madrid sente a falta do Toni Kroos. E com lesões graves de Militão, Carvajal e Alaba, Ancelotti precisou improvisar. Resultado: 84 gols sofridos. A temporada mais vazada da história recente. Mesmo assim, o ano até que começa bem, com um título. 2-0 contra a Atalanta na Supercopa da Europa. Em dezembro veio a Copa Intercontinental, uma vitória protocolar de 3-0 contra o Pachuca. Mas só isso. Em La Liga, o Barcelona de Hans Flick foi campeão. E não foi só na tabela que o Barça foi melhor. Nos confrontos diretos, a diferença foi enorme. No Campeonato Espanhol, o time da Catalunha se saiu melhor no primeiro turno, com um amasso por 4-0 em pleno Santiago Bernabéu. Gols de Lewandowski, Lamine Yamal e Rafinha 2 vezes. Naquele confronto, o Barça colocou fim a uma invencibilidade de 42 jogos do Real Madrid na Liga e repetiu a dose no segundo turno. 4-3 com mais um show do Little Rafa, que foi o principal carrasco do Real Madrid na Cara, embaçado, tá? Ele faz muito gol, pô. Foi agora também nesse ano de novo. Não sei se foi a final da Supercopa. O Rafinha jogou muita bola, fez 2 gols. E o Barcelona tem levado uma vantagem enorme. Desde quando o Mbappé chegou lá, se eu não me engano, ele ganhou do Barça uma vez. O resto é o Yamal e o Rafinha chicoteando o Mbappé e o Vinícius Júnior, cara. Dando couro brabo mesmo. O Barcelona tá potente nesses últimos confrontos. Temporada. Os dois se reencontraram na final da Supercopa da Espanha. Mbappé conseguiu abrir o placar no começo do jogo. E adivinha quem apareceu de novo? O brasileiro Rafinha acabou com os merengue novamente. Marcou 2 e o Barcelona venceu por 5-2 e ficou com a taça. A chance da revanche veio pouco tempo depois, na final da Copa do Rei. Esse foi o confronto mais equilibrado entre os dois clubes, com o jogo indo para a prorrogação após um 2-2 no tempo normal. Um gol de Koundé aos 116 minutos garantiu o terceiro Esse daqui foi o mais equilibrado, porque os outros, cara, o Barça atropelou, tá? vice da equipe do Ancelotti para o Barça em menos de um ano. Em muito tempo não se viu uma diferença tão grande de qualidade entre os dois maiores rivais. O desempenho na Champions League também foi muito abaixo. O Real Madrid não conseguiu sequer ficar entre os primeiros 8 colocados para evitar a participação na fase de playoffs. Terminou a primeira fase com 5 vitórias e 3 derrotas. A campanha contou com alguns lampejos, como a virada contra o Dortmund, saindo de um 2-0 para um 5-2 com um hat-trick de Vini Júnior, mas ao mesmo tempo a derrota para o Milan em casa e o passeio do Liverpool em Anfield ligaram o alerta vermelho. Nos playoffs aconteceu o reencontro com o Manchester City. O Real venceu o jogo de ida por 3-2 fora de casa, garantiu a classificação com um 3-1 em casa, com direito a 3 gols de Mbappé. Nas oitavas, Cara, pior que o Manchester City, mesmo o Real Madrid nessa fase que não tá muito legal, cara, o ano passado e esse ano, o Real Madrid eliminou eles na Champions League. Esse ano eles achou até que seria fácil, né? Tava todo mundo falando que o City já tava classificado. E o Real Madrid, mesmo não jogando aquele futebol, eliminou o Manchester City. mais uma pedreira, com um clássico contra o rival Atlético de Madrid. A classificação só veio nos pênaltis, garantindo a vaga nas quartas contra o Arsenal. Vindo de 2 confrontos com a cara do Real, a queda contra o time de Londres foi ainda mais dolorida. 2 derrotas com 5-1 no placar agregado. A temporada terminou com um gosto de fracasso. E o pior, nascia ali uma crise no maior clube de Madrid. Afinal, E também foi bizarro, né? Essa Champions aí que o Real Madrid perdeu pro Arsenal. Cara, o que o Declan Rice fez nesse jogo, ele meteu 2 gols de falta. E 2 gols de falta pra cima do Courtois e 2 pinturas. E sem contar, o que é mais louco ainda, é que o Rice nunca tinha feito gol de falta. Aí é bizarro. cada craque contratado para o setor ofensivo significava um jogador a menos para ajudar na marcação. Como pedir para Vinícius Júnior, Mbappé ou Bellingham abrir mão de atacar para se cansarem junto com os companheiros de equipe marcando lateral. Além disso, integrar tantos protagonistas era um grande desafio. Os números de Mbappé na sua temporada de estreia são indiscutíveis. 44 gols marcados. O espaço para o desenvolvimento dos jovens praticamente não existiu. Endrick e Arda Güler, 2 das principais promessas do futebol, só conseguiram ganhar minutos em jogos de fases iniciais da Copa do Rei. No Real Madrid, historicamente, os craques mandam. O treinador administra. E Ancelotti sempre soube lidar com isso. Mas no Pô, difícil pra caramba, né? Você ser o Endrick e jogar no Real Madrid. Mesmo ele emprestado pro Lyon, quando ele voltar pro Real, é outra pedreira pra ele jogar de novo. Ainda mais o Real Madrid em má fase, hein?
Porque aí os caras querem jogar com os melhores jogadores pra ganhar a partida e tentar convencer. Fim da temporada, o clube e o técnico entenderam que era hora de encerrar o ciclo. O italiano começaria uma nova jornada na seleção brasileira, enquanto o florentino também já tinha seu substituto engatilhado. No dia 23 de maio de 2025, Ancelotti e Modric pisaram no gramado de Santiago Bernabéu para dar adeus à torcida. Cada um conquistou 15 taças pelo clube. Mais do que uma despedida de duas figuras, aquele momento marcava o final de mais uma era. 3 dias depois, Xabi Alonso foi anunciado. E quando o Xabi Alonso chegou, acho que era o melhor nome para esse Real Madrid, né? Todo mundo, nesse ponto, queria ele no Real. Tinha um futebol dominante. O Bayer Leverkusen, ele acabou fazendo história, ganhou a Bundesliga, que vinha de um domínio amplo só do Bayern de Munique, então ele quebrou meio que essa hegemonia. E o futebol do Bayer Leverkusen era bom pra caramba, cara. Eles jogavam muito bem. Aí todo mundo falou, é o cara certo pro Real Madrid, já tinha identificação com o clube, já jogou lá. O treinador tinha feito história ao levar o Bayer Leverkusen a conquistar uma Bundesliga de forma invicta e ainda finalizou a dobradinha da Alemanha conquistando a Copa. Como jogador, a história do Xabi no Real também era indiscutível. Um jogador multicampeão e que desde que tinha iniciado sua carreira de treinador já vivia com aquele momento na cabeça. Mas trocar Ancelotti por Alonso não representava apenas uma mudança de nomes, mas sim de introduzir uma filosofia completamente nova. Em um ambiente acostumado a trabalhar de um jeito em vários e vários anos, Ancelotti é um hábil gestor de grupos. Sabe fazer o time jogar, deixando o vestiário no comando. Os jogadores são os protagonistas. No seu Aquela foto ali é muito boa, né, cara? Olha isso daqui. Pô, que treinador vai tá assim com os jogadores, tá ligado? Ele sacou do charutão ali, ó, e tá na resenha com os caras. E só, não, só brasileiro não, pô. O Alaba, eu esqueci o país do Alaba, cara, mas ele tá no meio da foto de infiltrado. Protagonistas. No seu livro Liderança Tranquila, o italiano diz: o líder precisa saber quando falar e quando calar, quando intervir e quando deixar que o time encontre sozinho o caminho. A filosofia de Xabi Alonso é diferente. Fora de campo impõe regras, gosta de ter um time comprometido. No começo da temporada, Alonso teve um Mundial de Clubes para testar suas ideias. Logo de cara, 2 novas contratações chegaram com o perfil do que seria o trabalho. O zagueiro Hülsen, com a saída de bola muito mais qualificada do que as opções atuais, e Alexander-Arnold, o lateral que saiu pela porta de trás do Liverpool, mas que daria muito mais criatividade ao lado direito do Real, servindo como opção ao Carvajal. Pô, e o Arnold, ele queria muito, né, vir pro Real Madrid. Tanto é que o torcedor do Liverpool pegou raiva dele, hein? Nos primeiros jogos contra Al Hilal, Pachuca e Salzburg, os merengues deram sinais de um time que estava se adaptando. Mas com um novo sistema de marcação, com as linhas mais altas do que o tradicional, as falhas individuais da defesa começaram a preocupar. A boa notícia desse Mundial foi o surgimento de Gonçalo Garcia, atacante da base, e que marcou gols decisivos, como da classificação contra a Juventus nas oitavas de final. Nas quartas, erros defensivos quase causaram a derrota para o Dortmund. Não fosse um gol salvador de Mbappé. Na semifinal contra o PSG, atual campeão da Europa, o sistema de Xabi Alonso tomou um choque de realidade. A pressão alta agressiva deu errado e os franceses foram letais em todos os ataques para vencer por 4-0. Pô, esse jogo aí contra o PSG foi um verdadeiro amasso, né? E o PSG era o melhor time da Europa, né? Ganhou a Champions, amassando geral, e o Real Madrid ali provou que tava fragilizado. Você pega o melhor time da Europa, e se você não tá ali em alto nível, não tá ali com uma ideia de jogo bem definida, já era, acontece isso daí. Tomou 4. Uma pré-temporada ainda mais curta, contratou mais 2 jovens para o elenco. O lateral esquerdo Álvaro Carreras e também uma das maiores promessas do futebol argentino, Franco Mastantuano. O Campeonato Espanhol começou e os resultados das primeiras rodadas foram extremamente positivos. Mas antes de eu te contar, prazer, meu nome é Neto e se você está gostando desse canal, por favor se inscreve aí e também deixe a sua sugestão nos comentários para a próxima história. Tamo junto. 6 vitórias seguidas contra Osasuna, Oviedo, Mallorca, Real Sociedad, Espanhol e Levante. Mas mesmo em um cenário aparentemente tranquilo, começaram os primeiros sinais de que o relacionamento com o vestiário seria um problema que acompanharia o clube durante toda a temporada. Na segunda rodada contra o Oviedo, Xabi Alonso iniciou com Vinícius Júnior no banco para experimentar uma dupla de ataque com Mbappé e Arda Güler. Depois de 60 minutos no banco de reservas, o brasileiro entrou em campo, marcou um gol e deixou uma assistência. Xabi Alonso começava a experimentar não só os limites.
Nossa, pior que se você não ter a gestão de um vestiário com tanto jogador assim grande, cara, fica difícil demais, tá? E igual eles falou, né? Os jogadores estavam acostumados com outra filosofia, a filosofia do Ancelotti, que é aquele treinador que conversa com o jogador. Você pode ter certeza que o Ancelotti, se vai deixar um Vinícius Júnior e Mbappé no banco, pô, 2 dias antes ele já tá ali na conversa. Ó, eu vou te poupar e tal, vou te deixar no banco porque eu tô com essa ideia e tal de jogo, então você vai ficar, mas no próximo jogo você entra. O Xabi Alonso já vem numa filosofia mais dura. Ele tá ali em prol do time e não tá muito de conversinha com o jogador. Só que jogador desse quilate, desse nível, cara, se você não conversa com ele, ele também pode te derrubar, tá? E o vestiário do Real Madrid, ele já tinha perdido, né? O Vinícius Júnior com o Xabi Alonso não jogava nada, era irreconhecível. E o fogo é que não era só o Vinícius Júnior que tava meio com bronca do Xabi Alonso, né? Era outros jogadores também. Rodrigo, por exemplo, não jogava. Sei lá, meu, o que que acontecia com o Xabi Alonso. Na minha visão, ele não gostava de brasileiro. Vinícius Júnior estava passando sufoco para jogar. Rodrigo também. E o Endrick, então, foi o que mais sofreu, eu acho. Nem jogava. Táticos de suas ideias, mas também até que ponto conseguiria controlar o ego de todas as suas estrelas. E quanto cada um estaria comprometido ao trabalho e sua maneira de enxergar o futebol. Quando o time parecia estar encaixando e ainda estava invicto na liga, veio o grande teste contra o Atlético de Madrid. A essa altura, Vinícius já havia voltado a ser titular absoluto e Mbappé fazia um início avassalador de temporada. Güler e Manstantuano também eram peças importantes e saíam do status de promessa para virar realidade. Mas spoiler, Xabi Alonso fracassou, e fracassou feio. O Atlético abriu o placar com gol de cabeça do zagueiro Lenormand. O Real conseguia a virada com Mbappé e Arda Güler. Antes do intervalo, Sorloth marcou o gol de empate. Mas no segundo tempo, o Real não conseguiu fazer absolutamente nada. O time regrediu, especialmente no setor defensivo. E falhas individuais dos jogadores deixaram um espaço livre para o Atlético marcar um atrás do outro. Aos 4 minutos, Julián Álvares marcou de pênalti. Pouco tempo depois, um golaço de falta, um dos mais lindos do ano. E antes do apito final, Griezmann recebeu nas costas da defesa para fechar a goleada. É, que foi atropelo. E o pior é que depois daquele Super Mundial, esse daí foi meio que o jogo mais difícil que teve, né? Porque enquanto pegou os times fracos do Campeonato Espanhol, o Real Madrid foi tirando de letra, né? Tem jogador pra isso, pra amassar qualquer adversário que não tá no mesmo nível. Foi ganhando. Quando veio o teste de fogo, tomou cor e foi reprovado. Um humilhante 5-2. Esse foi um jogo extremamente marcante. Perder para um grande rival, de virada, de goleada. Um grande balde de água fria com toda a empolgação que os primeiros bons resultados dos jogos causaram. Mas ao invés de seguir progredindo para corrigir os erros e acertar o que faltava para retomar o caminho das vitórias, o Real Madrid se afundou ainda mais na própria crise. O jogo seguinte contra o Cairá do Cazaquistão pela Champions marcou mais um capítulo da relação ruim do treinador com seus jogadores. Com Arnold e Carvajal lesionados, Xabi Alonso esperava contar com Valverde improvisado para a lateral direita. Mas em declaração no pré-jogo, o uruguaio disse que não nasceu para jogar na lateral. Como punição, o técnico tirou o jogador do time titular e escolheu Negócio é embaçado, tá? O Xabi Alonso perdeu completamente a mão do vestiário do Real Madrid. Escolheu o zagueiro Asensio para fazer a função. Valverde ficou os 90 minutos no banco e se recusou até mesmo a aquecer. Até que chegou a hora do El Clássico, o primeiro da temporada. Uma chance de recuperar a confiança depois das 4 derrotas na última temporada. O Barça chegou para a partida com 10 desfalques, incluindo Lewandowski e Rafinha. No Santiago Bernabéu lotado, os gols de Mbappé e Bellingham deram a vitória por 2-1 para os merengues. A alegria só durou até os 72 minutos, quando Xabi Alonso tirou Vinícius Júnior de campo, que, para dizer o mínimo, não gostou da decisão do treinador. O fogo é que nessa partida aí, o Vinícius Júnior tava jogando bem pra caramba, né? Só que com o Xabi Alonso não adiantava ele jogar bem. Todo jogo ele tirava o Vinícius Júnior. Se eu não me engano, foi 1 ou 2 jogos que ele terminou os 90 minutos com o Vinícius Júnior em campo. Melhores em campo, o brasileiro passou por todo mundo e foi direto pro vestiário. Ali explodiu de vez mais uma crise. Contra o Liverpool em Anfield, uma derrota por 1-0 em que o Real não viu a cor da bola. Uma sequência de empates contra a Real Valladolid e o Elche em La Liga. Uma vitória no limite por 4-3 contra o Olympiacos, graças a um hat-trick de Mbappé, e mais um empate contra o Girona, graças a um gol de pênalti. Depois dessa sequência terrível no mês de novembro, o Real teve mais um momento de respiro contra o Athletic Bilbao, vencendo por 3-0
com a estrela Mbappé brilhando mais uma vez. A falta de constância dessa equipe era uma das grandes características do trabalho do Xabi Alonso. É impossível saber como a equipe iria entrar em campo. Quando o time parecia ter absorvido as ideias do treinador, no jogo seguinte já sofria mais uma vez com erros individuais. E o fogo também é que o Real Madrid, nesse tempo todo aí, ele não jogava bem. Quando vinha essas vitórias aí de 3-0, era por causa que algum destaque individual conseguiu desenrolar naquela partida. Igual o Mbappé esse ano aí, tá absurdo, fazendo direto um hat-trick que salva o treinador, na real. Ou com uma atuação apagada das estrelas. A essa altura, o time dependia mais uma vez de uma noite inspirada de Mbappé, Bellingham e Vinícius. Todas as carências do Real ficaram expostas na próxima rodada do Espanhol, com uma derrota por 2-0 contra o Celta de Vigo em pleno Bernabéu. A crise começava a incomodar não só os torcedores, mas também a diretoria. Florentino Pérez se reuniu com Xabi Alonso após o jogo e deu a próxima partida como decisiva para a permanência do treinador. O único problema é que o próximo adversário era o Manchester City. De novo, o Real ainda conseguiu abrir o placar com Rodrigo, que balançou as redes depois de 281 dias, mas ainda no primeiro tempo levou a virada. Mais uma derrota em casa, e o Bernabéu inteiro vaiando o treinador e sua equipe. Apesar disso, o Xabi ganhou mais uma chance para provar que poderia continuar à frente do Real Madrid, tendo a Supercopa da Espanha como ultimato para dar a volta por cima. E em toda essa história, talvez você esteja notando a falta de um nome. Por onde anda o Endrick? Na temporada anterior, com o Ancelotti, o centroavante entrou aos poucos, tendo minutos em 37 partidas e marcando 7 gols. Mas com o novo coach, praticamente não pisou em campo. Endrick, que já tinha a difícil missão de ser banco do Mbappé, perdeu ainda mais um espaço na fila com a ascensão de Gonzalo Garcia. Com o espanhol... Aí é loucura. Uma coisa é você ser banco do Mbappé. Da hora. O cara já foi campeão da Copa do Mundo, quase ganhou 2 Copas, que na outra ele meteu um hat-trick na final e perdeu nos pênaltis. Aí, bacana. Não tem como discutir que o Endrick é melhor que o Mbappé. Só que aí, ele não era reserva só do Mbappé, ele era reserva do Mbappé e do Gonzalo. Aí você tá maluco, pô. O Endrick joga bem mais bola que o Gonçalo. Você tá doido, cara. O Xabi Alonso tava de Troia pra cima do Endrick. Foram apenas 3 vezes em campo com 101 minutos. Voltando para a Supercopa, o primeiro adversário pela frente seria o Atlético de Madrid, o mesmo rival que, antes da temporada, marcou 5 no Real. A vitória por 2-1 veio como um alívio e garantiu a vaga na decisão contra o Barcelona. O pior pesadelo do Real atacou novamente. Rafinha abriu o placar aos 35 minutos, mas Vini conseguiu um empate com uma bela jogada individual, sozinho contra 4 defensores do Barça, e uma caneta que o Koundé nunca mais vai esquecer. Lewandowski marcou o segundo de cavadinha, e antes do primeiro tempo acabar, Gonzalo Garcia empatou mais uma vez. Mas o protagonista tinha que ser ele, Rafinha, que marcou o terceiro para garantir o título do Barça. Pô, é bizarro, né? O Rafinha jogando contra o Real Madrid. Não sei o que acontece. O cara vira o Pelé, pô. Todo jogo ele mete 2 gols, todo jogo ele dá assistência. Independentemente de qualquer coisa, com esse resultado, Xabi Alonso já estava demitido. Mas a última impressão do treinador não ficou só dentro de campo. A humilhação também foi maior fora do campo. Após a derrota, Alonso pediu para que os jogadores fizessem uma guarda de honra para aplaudir o Barcelona. Em um ato final de desrespeito, os líderes do elenco, guiados por gestos de Kylian, ignoraram a ordem e foram para o vestiário. Aí é sacanagem, tá? Isso daqui não se faz, pô. Tem que saber perder, tá ligado? Futebol tem momento que você tá ganhando. O Barcelona perdeu, se eu não me engano, 2 final da Supercopa pro Real, não sei se foi seguida, mas tava lá o jogador aqui, ó, aplaudindo, ganhou o título, já foi. Aí o Real Madrid pega e faz esse papelão todo, e o pior é que nessa o Xabi Alonso tava certo. Ele tentou chamar o time, só que o Mbappé meteu o louco. Aqui o Mbappé chapou chapando. O técnico foi visto sozinho, aceitando a derrota de sua autoridade. Xabi Alonso foi vítima de sua própria filosofia. Talvez o pior erro da passagem tenha sido tentar impor ideias antes de dominar o vestiário. Até porque ideias ele tinha, ele já tinha mostrado isso no Bayern. Mas gerir egos, só a experiência pode ensinar. Na sequência da temporada, a Real resolveu apostar em uma solução caseira.
Pô, o que ele falou aqui do Xabi Alonso, ele foi cirúrgico, hein? Primeiro eu ganhava o vestiário, tal, conversa com o Mbappé, com os líderes da equipe, Mbappé, Vinícius Júnior, cara que já tá lá faz tempo, entendeu? Não tem jeito, tem que criar um relacionamento com esses jogadores. E depois faz os jogadores colocar essa ideia em prática, porque ele já não era bem visto ali com o Vinícius Júnior. Meio que os dois não se batiam. Com o Valverde já tinha tido treta. E com o Mbappé tirando o time de campo, falando para não ouvir o treinador, é loucura. Ninguém ali ouvia o Xabi Alonso, essa é a real. Aí como que você vai jogar em prol de um treinador que ninguém quer dar ouvido? Jogador não joga mesmo, cara. Efetivou Arbeloa, que nas últimas temporadas comandou as categorias de base. O ex-lateral madridista, em sua primeira aparição, foi eliminado nas oitavas da Copa do Rei para o Albacete, da segunda divisão, vexame histórico. Em seguida, teve derrota por 4-2 para o Benfica na Champions, tomando gol de goleiro benfiquista no último minuto. Mas na reta final, o gigante acordou. Arbeloa ajeitou a equipe e o Real emplacou vitórias seguidas, com direito à classificação nos playoffs da Champions com show do Vinícius Júnior e também eliminar o Manchester City de Pep Guardiola nas oitavas, com direito a um 5-1 no agregado, enquanto na La Liga, Tá, eu vou te falar um negócio. O Arbeloa, ele pode ter sido eliminado, tá? O Real Madrid não tá numa fase boa, mas ainda eu acho que esse pouco trabalho dele, mesmo perdendo, sendo eliminado, tava melhor do que o do Xabi Alonso, viu? Eu sou mais o do Arbeloa. Contra o Manchester City, pô, ele pegou o City do Guardiola aí, conseguiu dar um nó tático. No primeiro jogo ele meteu um 3-0 com o Valverde inspiradíssimo, fazendo só golaço, e depois contra o Bayern de Munique, se não é a expulsão do Camavinga, tinha jogo, hein? Aquele jogo ali provavelmente ia pra prorrogação, não ia acabar igual acabou não. no líder Barcelona. Todos pensaram, opa, agora vai, algum título Real vai conquistar esse ano. Porém, no começo de um mês, tudo mudou. 4 de abril, os merengues perderam para o Mallorca na La Liga. Em seguida, nas oitavas da Champions, jogaram bem, mas perderam para o Bayern em casa. Dia 10 de abril, a equipe do Arbeloa empatou com o Girona também em casa e viu a diferença na Liga aumentar para 9 pontos. No jogo Esses tropeços em La Liga que não podia acontecer, né, nessa temporada, pra pelo menos se manter brigando pelo título com o Barcelona. seguinte, a volta contra o Bayern, mais uma derrota. 4-3 para o clube da Alemanha em um jogo histórico. O Real, eliminado na maior competição de clubes do mundo, morreu atirando. Mas foi um jogo que decretou mais uma temporada sem títulos. Ver um dos maiores clubes do mundo em crise não parece natural, mas se manter no topo nunca é uma tarefa fácil. Acostumados a ver todos do topo, dessa vez o Real Madrid vai precisar recomeçar e perceber que o mundo do futebol muda tão rápido quanto uma tomada de decisão. Caramba, hein? Situação do Real Madrid tá tenebrosa. Um time que todo mundo achava que ia amassar geral quando chegou o Mbappé, tá sendo totalmente ao contrário, nada de título. Vamos ver o que o Real vai fazer para a próxima temporada. Se vai manter o Arbeloa, se vai contratar um treinador, e eu vou te falar, precisa trazer meio-campista, porque a saída do Toni Kroos, do Modric, pô, mudou muito o Real Madrid, sabe? Precisa de jogadores ali para ter um meio-campo só. Não adianta ter só um ataque bom, tá ligado? Uma zaga também. Ixi, o Real vai ter que fazer contratação para voltar ao topo. Rapaziada, se vocês gostaram aí do meu react, curte, comenta, se inscreve no canal, tamo junto e até o próximo react, é nóis!